Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo está na semifinal da Libertadores, mas a atuação em La Plata deixou todo mundo de cabelo em pé. Foi uma classificação sofrida com pênaltis, polêmicas e um sinal de alerta para o que vem pela frente. Vamos analisar tudo, os erros, os acertos, os heróis e o que precisa mudar já para enfrentar o Racing, que é muito melhor do que o Estudiantes, né, pessoal? Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. O Flamengo está na semifinal da Libertadores, mas a vaga veio no sufoco daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para ter uma ideia, eu nem assisti os pênaltis, fui ver depois. Depois de perder por 1-0 para os Estudiantes no tempo normal, em um estádio Jorge Luiz Rich, pulsante, o rubro-negro teve sangue frio, né, nos pênaltis e venceu por 4-2, garantindo a classificação para encarar o Racing na próxima fase. E o personagem da noite, nada mais, nada menos que Agustín Rossi. O goleiro começou o jogo como vilão, né? Pode-se dizer assim, ao falhar no gol do Estudiantes, 2 cobranças decisivas e levando o Flamengo para mais uma semifinal da Libertadores. E olha só, essa promessa de bastidor antes das penalidades. Rossi chegou para Felipe Luiz e cravou: professor, eu errei antes, né? Tá falando aí da falha que ele cometeu no gol do Estudiante, mas agora vou classificar a gente. E não é que ele cumpriu 2 defesas gigantes e a explosão da torcida rubro-negra presente na Argentina. Mas não foi só o goleiro, né, que falou depois dessa batalha. Arrascaeta, que reconheceu ter feito uma partida abaixo, também abriu o jogo. O uruguaio disse que esse confronto serve como lição e que a equipe precisa aprender a matar quando tem a chance. Ele lembrou que o Flamengo poderia ter decidido tudo no Maracanã quando venceu por 2-1. Mas desperdiçou oportunidade. Nas palavras dele, Libertadores é traiçoeira. Quando você tem a chance de matar, tem que matar. Essa classificação nos fortalece muito. É aquilo que a gente vem falando aqui no canal, né, pessoal? O Flamengo, ele tem essa deficiência gigantesca de definir as partidas e fica sempre com o risco de empatar ou perder as partidas por causa disso. Tem um volume de jogo muito alto, principalmente no primeiro tempo, onde aparecem as chances, e ele não mata. A gente vem falando isso aqui no canal. O pessoal que acompanha a gente sabe que a gente vem falando isso aqui no canal há muito tempo, até mesmo depois das goleadas, que foram 5 até agora na temporada, tá? Pessoal, o Flamengo repetiu velhos erros na Libertadores, né? Ou no melhor, de Libertadores. Falta de intensidade, preciosismo dos jogadores e dificuldade em lidar com times que jogam com mais raça do que qualidade técnica. O próprio Felipe Luiz admitiu que a equipe precisa aprender a lidar com esse tipo de jogo. Ele elogiou a entrega do Estudiante e disse que a Libertadores é sobre passar por provações, reforçando que essas noites difíceis fazem parte do caminho rumo ao título. Agora, dentro de campo, alguns nomes chamaram a atenção. Pedro, né? E o próprio Arrascaeta tiveram atuações mas muito abaixo do que pode se esperar deles, né? Errando passes e perdendo duelos assim bobos. No Pedro faltou a intensidade que ele vinha mostrando, né, nas partidas anteriores. Parece que ele não entrou no clima da Libertadores. Já Saul
foi um dos poucos, né, que arriscaram de fora e quase marcou, inclusive acertando a trave, né, em um dos poucos lances mais perigosos do Flamengo no jogo. A defesa, normalmente sólida, sofreu com as bolas longas do Estudiante, né, aquela jogadinha que eles jogavam no centroavante, que era alto, né, e vinha geralmente alguém correndo por trás para pegar essa casquinha na frente. Nossa senhora, era o jogo todo isso, e a gente sofreu demais com uma bola simples para se cortar de cabeça, ou então, né, usar do artifício do zagueiro que está de frente para a bola e para o atacante e deslocá-lo no ar e conseguir tirar essa bola. Ganharam essas bolas assim várias vezes. E só não foi castigado mais vezes porque no segundo gol dos argentinos foi anulado por impedimento, né? Na realidade, o Flamengo tomou 2 gols, só que foi um anulado pelo impedimento. Pessoal, o Flamengo é por característica, né? Pode ser sim um time técnico, com jogadores de muita qualidade e habilidade, como Arrascaeta, Jorginho e Saúl. A aposta em jogadores técnicos é vista como positiva para o futebol. E é mesmo. E esse é a principal arma da equipe. A força do time está em dominar o adversário com a bola e, na maioria das vezes, isso funciona. A desvantagem dessa escolha é que quando o adversário consegue impor um jogo físico, o time sofre. Jogadores muito técnicos não conseguem manter uma intensidade alta durante os 90 minutos. A defesa também reflete isso. Léo Ortiz é um zagueiro super técnico, com passes excelentes, mas sofre em disputas físicas contra centroavante de força, como ocorreu no jogo. Isso representa uma escolha, né, pessoal? A gente não está falando nem que é certo nem é errado, mas é uma escolha, né? Que o Flamengo faz quando tem esses jogadores muito técnicos. E eu gosto disso. Particularmente, eu adoro isso. Ter jogadores técnicos que sabem cuidar bem da bola, né? Ganha-se em qualidade técnica, mas perde-se em força física. Isso é fato, tá? Então, o Felipe tem que fazer escolhas para o segundo tempo, isso na minha opinião, onde esses jogadores estão mais desgastados. Mas, como eu falei no vídeo passado, o que acontece é que ele não gosta, o Felipe não gosta de mexer nesses jogadores. Aí o time sempre sofre na segunda etapa, por falta de intensidade. Todo jogo a gente sofre por falta de intensidade na segunda etapa. Essa é uma escolha que ele vai ter que fazer, ele vai ter que começar a mexer nesses caras no segundo tempo. Não dá pra ficar, e eu não é mexer com 30 e pouco não, é mexer com 15 e 20. Se vê que o cara caiu de rendimento, tem que colocar, como ele mesmo falou no jogo contra o Vasco, pernas frescas, né? Pernas frescas para dar conta da intensidade, se o Flamengo quer jogar nessa intensidade louca mesmo. Que eu gosto também, mas tem que usar o banco. E usar o banco com mais tempo para esses caras. Tirar esses jogadores com 15, com 20 minutos no máximo, para esses caras que estão entrando com pernas frescas ter tempo de reverter algum placar ou dar mais intensidade de fazer mais gols. O Flamengo claramente não aprendeu a lição de como disputar, né, a Copa Libertadores. A equipe demonstra uma grande dificuldade em compreender a mentalidade necessária para jogos de mata-mata. É sempre assim, onde adversários tecnicamente inferiores se superam e jogam com uma entrega muito maior. É assim, tipo assim, o Flamengo está jogando 100% de intensidade, os caras estão jogando a 150. Se o Flamengo não chegar nos 150, cara, porra, vai acabar perdendo, vai acontecer alguma coisa, né? A gente deixa por acaso. Como foi no último jogo que o juiz acabou com o jogo, né? Expulsou, não deu pênalti a favor e a gente saiu com uma diferença mínima. E fora a gente vai falar de novo aqui, mas tudo bem, eu vou repetir. Fora as chances que a gente desperdiçou por preciosismo. Os jogadores de times como Estudiantes dão algo a mais. E assimilam desde o berço que a Libertadores é a competição mais importante.
A questão é uma falta de vontade ou sangue nos olhos, que se manifesta em disputas de bola perdidas e em uma intensidade menor em comparação aos adversários. Os jogadores do Flamengo muitas vezes buscam um passe perfeito em vez de finalizar a jogada, enquanto o adversário chuta todas as bolas que sobram. Essa postura já custou eliminações anteriores para equipes muito mais fracas, como o Olímpia, né? E o Peñarol. Vou dar um exemplo aqui do jogo, mas teve várias, tá? Só vou dar uma só, mas teve várias. Lances como esse. O Léo Ortiz, no segundo tempo, se eu não me engano, foi levando a bola. Quando ele deu por si, assim, ele estava no semicírculo da grande área e não tinha quase ninguém na frente dele. E ele não chutou. Ele não chutou pro gol, cara. Preferiu dar o passe, que na sequência acabou perdendo a bola. Time que não chuta no gol é assim, filho. Simples assim. Não ganha jogos. Time que não chuta, não faz gol, não ganha jogos. Tem que chutar. Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar outro argentino, o Racing, né? Em uma semifinal que promete ser ainda mais complicada. O time de Avellaneda é mais organizado que o Estudiantes, é mais time que o Estudiantes, e tem uma torcida que transforma o estádio, e é o estádio maior do que esses 32.500 do Estudiantes, tá? O estádio num verdadeiro caldeirão. Os jogos estão marcados para os dias 22 e 29 de outubro. E a vaga para a grande final será decidida de novo na Argentina. E é por isso que o Flamengo tem que aprender a jogar Libertadores e jogos de mata-mata, tá? Mas antes de pensar na Libertadores, o Mengão volta as atenções para o Brasileiro. Líder da competição, o time encara o Corinthians no próximo domingo, às 20h30, na Neoquímica Arena, em mais um jogo que promete emoção. E fica o recado dessa classificação, nação. Libertadores é guerra, né? Não basta só talento, é preciso intensidade, frieza e, acima de tudo, aquele algo a mais, né? Que faz diferença nos momentos decisivos. Rossi mostrou isso hoje não, no caso, né? Mostrou isso ontem, né? De vilão a herói, ele provou que a Libertadores é, acima de tudo, para quem aguenta a pressão, e esse time tremeu sim na Argentina. Ele tremeu na Argentina, esse time tremeu. Então, se prepara, porque a semifinal contra o Racing vai ser mais uma batalha de nervos e coração. O Flamengo segue vivo, sonhando com o tetra, mas sabe que cada detalhe pode fazer a diferença. Que venha o próximo desafio. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Crédito Jovem Pan. GE O Globo. E não se esqueça, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fly Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações!